O livro Bohr e a Teoria Quântica, em 90 minutos, de Paul Stratton, fala sobre a vida e a obra de Bohr. Bohr, que nasceu em 1885 e era filho de Christian e Ellen Bohr, era um menino até que bem mediano, na média quando era criança, mas na escola ele se destacava bastante, até porque ele tinha um grande interesse em ciências e provavelmente herdado do pai, né, que era também por parte de um cientista, né. E na escola ele era muito ligado ao irmão dele, né, porque eles sempre estavam juntos e eles discutiam as novidades da ciência uns com outros, né. E com isso ele desenvolveu um grande interesse por ciências, né? Por ciência, né? Não necessariamente ciências, sim ciência. E depois que ele foi para a faculdade, ele resolveu cursar física. E o irmão dele cursou matemática, inclusive. E nesse meio tempo, 3 anos antes dele entrar para a faculdade, o Max Planck tinha desenvolvido a teoria quântica, que iria influenciar, né, mais adiante diretamente no trabalho dele, né, nas descobertas dele. E durante essa faculdade, Einstein comprovou a teoria quântica do Max Planck com a teoria da especial relatividade. E depois disso, né, depois da faculdade, o Bohr foi fazer a tese do doutorado dele, que era o comportamento dos elétrons nos metais. E ele acabou descobrindo que os elétrons, a física a nível subatômico, ela não se aplicava àquilo ali. A física se comportava de uma maneira totalmente diferente. E foi isso que descobriu, né? Que a física se comportava de uma maneira totalmente diferente nessa tese dele. E depois disso, né, começou a gerar uma intriga muito grande, né? Começou a muita coisa ser discutida e a ciência ela estava tendo um impasse, né, das pessoas começar a se questionar sobre a física a nível subatômico, ela não se aplicava àquilo ali. A física se comportava de uma maneira totalmente diferente. E foi isso que descobriu, né? Que a física se comportava de uma maneira totalmente diferente nessa tese dele. E depois disso, né, começou a gerar uma intriga muito grande, né? Começou a muita coisa ser discutida e a ciência ela estava tendo um impasse, né, das pessoas começar a se questionar sobre a ciência, do que realmente era ciência, do que era, se eles estavam falando era correto e essas coisas, né. Aí, logo depois disso, depois dessa tese do doutorado dele, ele foi trabalhar, né, ele foi estudar com outras pessoas e ele acabou cruzando o caminho do Rutherford, né, que desenvolveu o modelo atômico planetário, né, e o Bohr com os estudos dele, e como os elétrons se comportavam de maneira diferente, os elétrons, né, as partículas a nível subatômico se comportavam de maneira diferente da física comum, como não se aplicava ali. Ele acabou aprimorando ainda mais o modelo atômico planetário do Rutherford. E assim ele acabou por expandir muito mais a ciência a nível subatômico, né? Esclarecendo muitas ideias, e acabou que outras pessoas acabaram desenvolvendo mais ainda, né? A ciência ali a níveis subatômicos por causa desse trabalho dele, né? Dessa teoria dele, que foi comprovada depois, né? Depois
de vários estudos e testes, várias discussões que ele discutia frequentemente com outras pessoas, né? As pessoas discutiam bastante, duvidavam bastante, né? Porque recém as pessoas estavam começando a discutir do que realmente era ciência, e as pessoas estavam começando duvidavam muito porque estava muito fixo na cabeça dos cientistas naquela época a física, né? A física clássica, e o Bohr propor que a física não funcionava naquele nível era meio que um absurdo. Era como se tava falando que fadas existissem, né? Foi uma coisa muito impressionante para a época. Bom, eu vou fazer um breve resumo mais ou menos sobre o livro da Marie Curie. A história dela, na verdade, começa no dia 7 de novembro de 1867, na Varsóvia, na Polônia, que foi o ano que ela nasceu. Naquela época, a Polônia estava sob o domínio dos russos, então era algo bem complicado e a maioria dos poloneses estavam fugindo do país porque não queriam viver daquele jeito. Bom, a mãe dela era professora numa escola só de meninas e o pai dela também era professor de matemática e física. A mãe dela acabou pegando tuberculose e faleceu quando a Marie tinha 10 anos e o pai dela foi rebaixado de cargo. Então, aos 15 anos ela acabou se formando no ensino médio e na Polônia era era imposto que as mulheres só terminavam o ensino médio e deu, e paravam por ali. Aí ela pensou que era o fim dos estudos dela e tudo mais. Então, ela tirou meio que um ano de férias e foi pra casa da tia dela. E lá ela se divertiu bastante com a prima dela e tudo mais. E depois de um tempo ela voltou pra casa e começou a dar aulas para conseguir ajudar nas despesas de casa, já que eles não tinham muito dinheiro. E nesse tempo de trabalho como professor, ela começou a participar da Universidade Livre, que era uma universidade que ficava se deslocando porque não era autorizada. E lá ela dava palestras e com essas palestras que ela dava, ela conseguia meio que livros, materiais muito interessantes para ela. E ela acabou meio que se apaixonando por fórmulas e pela ciência em si. Então ela começou a pensar como que ela conseguiria estudar aquilo. Então ela fez um acordo com a irmã dela, a Brônia, que ela trabalharia na Polônia e financiaria os estudos da irmã dela primeiro. E assim que ela terminasse, ela iria para a França para estudar ciências na Cidade de Luz. Então a Brônia foi para Paris e a Maria ficou trabalhando como governanta numa família bem rica, digamos assim. E lá ela trabalhava durante o dia e à noite ela estudava, por conta própria. Enfim, ela seguiu trabalhando por longos anos na casa da família e nesse meio tempo ela acabou se apaixonando pelo filho mais velho do casal. E só que não deu certo porque ela era de uma família que tinha renda bem inferior e consideravam ela feia. Então os pais dele não aprovaram e então tudo acabou, mas ela continuou igual, sendo governanta da casa e aos 22 anos ela saiu dali e aos 24 ela conseguiu se mudar para Paris, na França. Bom, chegando em Paris, ela conseguiu se matricular na universidade de Paris e tinham 1.800 alunos naquela universidade e somente 23 eram mulheres e ela era uma delas, o que já era um grande marco. Então, como ela foi uma das poucas mulheres a conseguir estudar naquela época, ter um ensino superior, ela sempre se dedicou ao máximo, ela ficava 24 horas praticamente estudando, ela ficava em laboratório.
e ela sempre era a primeira ou a segunda da classe, não importasse qual fosse a disciplina. Enfim, as aulas acabaram e ela acabou sendo chamada para ser pesquisadora em um laboratório. Mel conheceu Pierre, que era um interessado por química e física também. Eles logo se encantaram e se casaram, e eles gostavam de acompanhar outros cientistas, outros estudiosos. E eles se interessaram pelo estudo de Becquerel, que falava que o urânio emitia uma substância misteriosa. Marie Curie estudou tórrio e percebeu que, dependendo da quantidade de tórrio, variava a radiação que ele emitia. Quando Berry começou a observar Peckenbla, ela viu que o urânio não podia emitir tanta radiação. Então ela começou a separar os elementos e ela descobriu o polônio e o rádio. De 10 toneladas de Peckenbla, ela conseguiu 1 grama de rádio. Os Curies também inventaram o termo radioatividade. Eles mais Becquerel ganharam o Prêmio Nobel de Física. Vale ressaltar que o laboratório deles tinha uma pouquíssima infraestrutura, era extremamente frio, pequeno, mas mesmo assim eles conseguiram fazer esse feito inédito. Como eles não tinham muita tecnologia, eles se exporam demais à radiação, e isso teve efeito posteriormente na saúde deles. Vale ressaltar também que enquanto eles pesquisavam, eles cuidavam de uma filha, a Irene, e a Mel tinha um amor muito grande, tanto pela filha quanto pelo que pesquisava, pela ciência. E ela deixou tudo registrado nos seus diários, que hoje ainda tem traços de radioatividade. Aos 38 anos, já com alguns sintomas da exposição do rádio, ela teve a sua filha, a Eve. Alguns anos depois, morreu o Pierre. Ele já tinha alguns sintomas da exposição do rádio, mas ele morreu em decorrência de um acidente. Mel entrou numa espécie de depressão e ela se dedicou ainda mais a seus estudos. E ela conheceu um cientista casado e ela se envolveu com ele. Pouco antes de ser descoberto, ela tinha ganhado o Prêmio Nobel de Química pelo descobrimento do rádio e do polônio. E quando isso veio à tona, que ela tinha um envolvimento com outro homem e ele era casado, eles tentaram tirar esse prêmio, ou deram a entender que iriam retirar o prêmio. Mas ela lutou por ele, escreveu uma carta e enviou perguntando por que iam retirar apenas dela. Porque outros cientistas também ganharam, que tinham ganhado, também fizeram algo parecido, semelhante, e eles não tentaram tirar o prêmio deles. E ela acabou lutando por uma igualdade de reconhecimento, né? Por a maioria, pelo preconceito contra a mulher que tinha naquele meio. Isso reflete muito nos dias atuais, porque a gente luta ainda por uma igualdade. Ela é o sinônimo de que ser masculino ou feminino não interfere na tua inteligência, na tua capacidade, que todos temos a mesma capacidade. Marie Curie morreu de leucemia, mas em decorrência da exposição da radioatividade. Mas ela nos deixou assim, um legado muito, muito bonito. Ela nos deixou a radioterapia, que é usado contra o tratamento do câncer, o Instituto de Rádio. Ela foi membro da Academia de Medicina e na Primeira Guerra Mundial ela teve grande participação na criação de unidades radiológicas para o tratamento de soldados feridos. A história dela é linda e eu acho que todos deveríamos conhecer.